E aí, gatinhas e gatões, eu sou o Libélula e eu tenho meu próprio Ragnarok, e tá no primeiro link da descrição. E é claro, também se juntem ao nosso Discord. Voltamos com o Apocalipse dos Deuses agora com o capítulo 7, o Titã Traidor. E começamos exatamente de onde paramos. Prometeu meteu um golpe surpresa antes da luta sequer iniciar, um ataque sorrateiro, como dito pela Jarl. Metade da plateia acha isso um ataque covarde e a outra metade acha isso muito da hora. Porém, o Sun Wukong não se importa, ele diz que não precisa se desculpar, tá tudo bem. De qualquer forma, ele diz que já planejava deixar o Prometeu atacar primeiro, só pra dar uma vantagenzinha pra ele. Ou seja, ele tá subestimando bastante o seu oponente. Porém, o Prometeu não tava se desculpando por causa desse ataque sorrateiro. E ele diz isso e joga com suas correntes. Aliás, essa é uma boa hora de falar sobre a sua arma. A arma dele são correntes que possuem algemas nas extremidades. E ele prendeu uma dessas algemas no tornozelo do Sun Wukong e agora jogou ele lá pra cima. E a nossa anfitriã fala que é uma força aterrorizante, mas também é algo esperado de um titã. E na página seguinte nós vemos o irmão mais velho de Prometeu, o deus gigante Atlas. Com seu corpo enorme e força monstruosa, ele é dito ter sustentado o céu. E essa força monstruosa é o poder divino que todos da raça dos titãs possuem como característica padrão. A seguir, Prometeu, que havia jogado o Sun Wukong lá pra cima, puxou ele pra baixo agora e ele tá dizendo que não existe ninguém que consegue aguentar os seus próprios ataques, exceto ele mesmo. E ele joga o Sun Wukong justamente em cima da própria cabeça, ele dá uma cabeçada nele. E esse ataque é chamado de Cremus Arcan. Punição divina vem com correntes. E para o Sun Wukong, foi a primeira vez que ele experimentou uma dor tão insuportavelmente intensa, algo em um nível que ele nunca poderia ter antecipado. Hermes e Zeus reconhecem rapidamente o que é esta arma de Prometeu. No passado, o Hermes fala, enquanto Prometeu amarra Sun Wukong com as suas correntes, aquilo foi especialmente forjado para punir o Titã. É um tesouro sagrado aterrorizante que causa uma dor tão terrível que até os deuses mal conseguem suportar. E o Prometeu ergue o Sun Wukong amarrado com as correntes acima da sua cabeça e aplica um Brainbuster, um golpe de Pro Wrestling, que aqui é chamado de Deno Altair, o bico da grande águia. Zeus diz que, já que Prometeu tá usando essa arma, isso talvez se torne perigoso para Sun Wukong. E, enquanto o macaco parecia estar agonizando no chão, o Prometeu aproveita para fazer um discurso dizendo que conhece essa dor muito bem. E nós temos aí um flashback do Prometeu. Conta a história de como ele foi punido após dar o fogo à humanidade. Ele foi torturado, preso por correntes e crucificado no topo das montanhas do Cáucaso por 30.000 anos. Entretanto, quando se trata de deuses, tortura nunca poderia ter sido algo tão brando. Essa tortura aí de que ele foi preso por correntes numa cruz, que ele foi crucificado, são as lendas. A punição verdadeira dele foi essa. Mas antes, no passado, o reino dos deuses gregos foi governado pelo clã divino dos titãs. Clã divino dos titãs, que também pode ser traduzido para clã dos deuses titãs. No entanto, Cronos, o líder deles, foi derrotado por Zeus, e então a liberdade dos titãs foi tirada deles, quando eles foram aprisionados no fundo das montanhas do Cáucaso. E dentro daquela prisão miserável, a única fonte de entretenimento dos titãs era a tortura de Prometeu. E mostra uma deusa metendo um dropkick na cara do Prometeu, fazendo ele sentir uma dor agonizante enquanto ele cai escorado em arames farpados que dão um choque nele. Assim era o tratamento de Prometeu, um traidor dos titãs que havia se aliado a Zeus ao invés de Cronos. Sua punição severa foi transformada em um espetáculo para eles. E os titãs assistiam essa tortura pelas mãos da deusa da violência Bia, animados, felizes, e é isso que esse merda merece. Esse traidor de merda tem que sofrer mesmo. A Bia pega o Prometeu pelo cabelo, dizendo que não tá na hora dele dormir ainda, e nada mais, nada menos do que Kratos aparece. Ele é muito feio, cara. Kratos, o deus do poder, diz que é isso mesmo. Não podemos
deixar ele se safar por ter dado fogo à humanidade. Ou seja, ele é odiado pelos titãs por ter ficado ao lado de Zeus ao invés de Cronos, e também odiado pelos deuses por ter dado fogo à humanidade. Ou seja, o cara é um pobre coitado, só sofre, e está sendo usado como entretenimento para os prisioneiros titãs não ficarem tão sobrecarregados. E o Kratos até fala sobre isso. Esses titãs são muito fortes. Por mais que nós tiramos o governo deles, eles não podem ser subestimados. Se nós acabarmos sobrecarregando eles demais, eles podem iniciar uma rebelião e nós não queremos isso. Então é por isso que algo assim é necessário. E aí a Bia aplica uma espécie de submission no Prometeu, dizendo que a melhor forma de entretenimento é a violência. Ou seja, ele está sendo usado para acalmar os ânimos dos titãs, para eles não se rebelarem, né? A Bia até dá risada na cara dele e fala para ele pelo menos tentar resistir um pouco, porque ele não resiste, ele não revida. E o narrador fala que Prometeu apenas aceitou, sem resistência, porque ele acreditava que essa dor era o mínimo que ele merecia para pagar pelos seus pecados de ter levado os seus antigos companheiros e a humanidade para o caminho errado. E aí mostra ela dando uma sequência de golpes, de estrangulamentos, pisando no Prometeu. E ele poderia revidar se ele quisesse, mas ele não revida. Por centenas e milhares de anos, ele simplesmente aceitou essa punição porque era o que ele pensava que merecia. Até que aquele dia chegou e um certo homem adentrou esse lugar. E ele chegando. Kratos pergunta quem é ele, e ele diz que o nome dele é Alcides. Nessa época, ele ainda não era um deus completo. E ele diz que ele é o que vocês poderiam chamar de um aprendiz dos deuses, ou um deus aprendiz. E a Bia e Kratos reconhecem esse aprendiz dos deuses. E o Kratos pergunta o que ele está fazendo em um lugar como este. E o Alcides responde que não está familiarizado ainda com o que acontece no paraíso, mas mesmo assim existem coisas que ele consegue entender. E ele sabe que esse lugar aqui não é um lugar de justiça. E o Kratos já sacou o que ele está tentando dizer. O Kratos conhece o Alcides. Ele sabe que ele tem causado um alvoroço no paraíso. Um humano que se tornou um deus. Essas palavras do Kratos ressoam bastante com Prometeu. A Bia dá risada e chama o Alcides de pintinho ignorante e diz que esse lugar é um estabelecimento legítimo e oficial, operando sob ordens diretas dos Zeus. E se ele causar alguma coisa aqui, ele quem será punido. E ele só responde: que ridículo. Até os deuses, que deveriam sempre ser justos, se curvam aos fortes e oprimem os fracos. Parece que antes de tentar guiar a humanidade para o caminho certo, eu terei que fazer isso com os deuses primeiro. Vou começar liberando esses titãs e depois, para oficializar tudo, irei até os Zeus e solicitarei que mude o tratamento deles. E essa parte aqui é interessante porque ele acredita que os deuses devem ser justos. Ou seja, quando Kratos e Bia receberam ordens dos Zeus de fazer tudo isso que eles estão fazendo com os titãs e Prometeu, ele acredita que eles deveriam ter falado não faremos isso porque não é algo justo. Porém, eles são deuses ruins. Mas o Alcides acredita que ele vai conseguir mudar os Zeus. E ele vai lutar com isso em mente. E a Bia parte pra cima dos Zeus, porém, alguém que não reagia há muito tempo finalmente reage. Inspirado pelas palavras desse meio deus, meio homem, Prometeu usa seu tesouro sagrado para acorrentar a Bia e diz para Alcides continuar sua jornada dos 12 trabalhos, que ele cuidará dessa situação. E o Kratos, assustado, em choque, pergunta como ele se livrou dessas correntes, porque as algemas da corrente estavam presas no pulso dele, ou seja, ele deve ter quebrado elas, mas não é isso. Ele diz que essas correntes são correntes especiais. Para me punir, eu pedi a Zeus que forjasse esse tesouro sagrado especial chamado Acanta. Portanto, se eu quisesse remover elas, eu poderia ter feito a qualquer momento. Ou seja, ele não quebrou elas são dele, ele tem total controle sobre elas, então elas só abriram quando ele quis, assim como elas fecharam quando ele quis, no pulso da Bia. E ele continua dizendo que até agora eu pensei que passaria o resto da minha vida aqui sendo punido, mas aquele homem despertou meu interesse e eu quero ver o que ele vai conquistar daqui pra frente. Bia chama os dois de idiotas, embora Alcides já tenha saído do recinto, e parte pra cima do Prometeu, que pega a mão dela e espreme
time, fazendo ela sentir a pior dor da vida dela até agora. E ele diz: esse tesouro sagrado, como eu disse antes, é especial. Aqueles presos por essas correntes têm toda a dor que sentem amplificada em 100 vezes. E se vocês se lembram bem, durante 30 mil anos esse desgraçado estava com essas correntes presa nele, e ele aceitava a punição, a dor tranquilamente. E a Bia percebeu isso, e ela pensou: caralho, nem fudendo que todo esse tempo, todas as surras que eu te dei foram multiplicadas em 100 vezes e tu ainda consegue ficar de pé como se não fosse nada. E aí ele tá lá, paradão, prestes a receber um soco dela, mas ele é mais rápido e dá uma cabeçada nela. E a dor é tão intensa que ela morre na hora. Uma cabeçada matou ela. E o narrador fala que a dor é tão forte, tão intensa, que poderia facilmente destruir a mente e o corpo de um deus comum. Voltando pra luta, Sun Wukong está se levantando e Prometeu está de pé. O que tornou possível que Prometeu suportasse 30 mil anos não foi a resistência esmagadora que o clã divino dos titãs possuem. Ele resistiu por causa da sua força mental, que o próprio Deus individual, o homem chamado Prometeu, possui. Prometeu diz para Sun Wukong que ainda não terminou de pagar pelos seus pecados, mas por agora ele vai fazer o macaco sentir o que ele sentiu, até ele se render, por milhares e mais milhares de anos, se for necessário. E assim termina o capítulo 7 de Apocalipse dos Deuses, com Prometeu sangrando e sorrindo, e Sun Wukong, nosso rei macaco, sofrendo com suas dores multiplicadas por 100, que Prometeu também recebeu, tá? Continua no próximo capítulo, o capítulo 8, chamado de O Deus Inquebrável.